boa tarde. Eu gostaria de estar meditando com vocês um pouquinho na palavra. A Bíblia, ela é um manual de instrução. Nós podemos aprender com os erros, com os acertos, né? E quando a gente consegue aprender com os erros, não é tarde para mudar, não é tarde para você ter um novo olhar, né? E eu tenho feito uma busca de como nós podemos encontrar a verdadeira felicidade. E eu percebi que a verdadeira felicidade está em dois estilos de vida: gratidão e ingratidão. Então, se a gente for falar no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo de 15 a 17, fala assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus, quando fez o homem, quando fez a mulher, ele colocou ele num jardim, num paraíso. Lá tinha de tudo. Lá o homem era o dono daquele lugar. E ele só pediu uma coisa, para que ele não comesse daquela árvore. Então, quando você vê aqui no capítulo 3, no versículo 2, de 2 a 6, fala assim: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu também. Então, o que acontece? A palavra gratidão, na Bíblia até diz: em tudo dai graças. Ela te impede, ela é um empecilho para você cometer erros e pecados, porque se o Adão, se a Eva tivesse um espírito de gratidão, ser grato pelo que ela tem, né? E ela não ouviria a serpente, porque ela já era feliz com aquilo ali. Ela não precisaria buscar um pecado de desobediência e desonra. Porque quando você é grato, você tem um espírito de gratidão pelo que as pessoas fazem por você, você não é capaz de desonrar aquela pessoa. Então a gratidão, ela está diretamente ligada à honra, ela está diretamente ligada à inveja. Então, quando você tem um espírito grato, você é uma pessoa extremamente caprichosa com as suas coisas. Por quê que eu digo isso eu tiro assim, eu consigo ver isso hoje em dia até no modo de vida que a pessoa tem. Porque o que acontece? Quando a pessoa é grata pelas coisas que ela tem, ela cuida daquelas coisas. É interessante que às vezes a pessoa tem um carro até simples, mas o carro é muito bem cuidado. A esposa bem cuidada, que o homem ama, que o homem zela, que o homem respeita, o brilho do olho dela é diferente. Então, o que acontece? A pessoa que tem um espírito de gratidão, ela é feliz com o que ela tem, né? Tudo que ela coloca a mão prospera. Por quê? Porque tudo que ela coloca a mão dura. Isso, não estou falando só de bens materiais, estou falando também de relacionamentos. Porque quando você é grata pela esposa que você tem, você cuida dela. Então, em troca, o universo devolve para você. Então, a pessoa que tem uma vida grata, ela tem esse espírito com ela não é capaz de ter um espírito invejoso. Por quê? Porque ela já é feliz com o que ela tem. Não estou dizendo que você tem que ficar estacionado. Eu sou feliz, eu tenho uma casa, mas eu quero sonhar em fazer um outro quarto, eu quero sonhar em ter um outro quarto. Sonhar, sim, mas não você, por causa desse sonho, você ser infeliz com o que você já tem. Então, quando você
tem o seu foco na gratidão, a sua filosofia de vida muda, a sua casa muda, o seu trabalho muda, tudo muda. Você começa a cuidar mais da sua casa, você começa a cuidar mais do seu esposo, você começa a cuidar mais dos seus filhos, porque você é tão feliz com aquilo que você tem. Você é incapaz, por exemplo, um ser humano que é grato é incapaz de doar um filho para uma outra pessoa, porque ele é muito feliz por ter gerado aquela vida. Então como que ela vai pegar aquela vida que foi gerada e doar para uma outra pessoa? São coisas que não cabem. Então, a gratidão, ela traz isso. Aí eu queria que vocês colocassem lá para mim, 2 Samuel. 2 Samuel, né, no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 4. Não, desculpa, gente. Jó, capítulo 1, versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, semelhante a ele, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviar-se do mal. Então o que acontece? O Jó era um homem muito grato a Deus por tudo que Deus deu a ele. Ele conseguia, na hora que ele ia fazer, né, prestar homenagem a Deus, ele dava o melhor, né? Ele sacrificava por cada filho, porque ele era grato pelos filhos que ele tem, pela família que Deus deu a ele. Então, por ele cuidar muito bem das coisas, aonde ele colocava a mão prosperava, porque o espírito de gratidão traz isso. Porque como você é grato, você cuida. E como o que você cuida, prospera, igual uma planta. Você tem uma planta, se você não aguar, se você não conversar com ela, se você não tratar dela, o que vai acontecer? A planta vai morrer. Isso são os nossos projetos, os nossos sonhos da nossa vida. Eu já sou grata pelo que eu tenho. Eu cuido da minha casa, eu cuido da minha família, eu cuido das minhas plantas, eu cuido do meu animal. Então, todo mundo que olha o que eu tenho, fala: nossa, como ela é caprichosa. Por quê? Eu já sou grata, eu sou feliz com cada coisa que eu conquisto. Eu vejo pessoas sendo felizes, comprando uma bicicleta, e aquela bicicleta bem cuidada, coloca pra dentro, né? Tem aquele capricho. Pessoas com carro que em 4, 5, 6 meses está destruído. Tudo que ele coloca a mão não prospera, porque ele é ingrato. E outra coisa, a ingratidão traz um outro pecado vinculado a ela, que é o que eu quero que vocês vejam aqui comigo, no livro, tá? De 2 Samuel. 2 Samuel mostra muito bem isso, tá? No livro de 2 Samuel, no capítulo 4, 2 Samuel, capítulo 4, vamos lá. Capítulo 12, fala assim, ó, no seu capítulo, na verdade é capítulo 11, 2 Samuel, capítulo 11, fala assim: e aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço a uma mulher que se estava levando, e era esta mulher muito formosa. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disse-lhe: porventura não é esta Batseba, filha de Eliá, mulher de Urias, o heteu? Mandou trazer, e entrando ela a ele se deitou com ela. Já ela se tinha purificado da sua imundícia, então voltou ela para sua casa. Então o que aconteceu? Davi, ele era um rei. E a ingratidão ligada a bens materiais, ela é muito mais perigosa. Por quê que eu vou dizer para você? Porque a ingratidão ligada a bens materiais, você constrói destruidores de vidas. Por quê? Você vê que Davi era um rei. Então, por ele ser rei e ele ter cobiçado a mulher de Urias, naquele momento ali, ele não era grato a Urias, porque Urias era o general de batalha, ele estava lado a lado com ele.
Quantas batalhas Urias não lutou com ele? Quantas batalhas Urias não teve do lado dele? Então, ele não tinha uma gratidão por Urias. E essa falta de gratidão gerou o quê? Uma traição. Então, a ingratidão também gera traição. Quando você não é grato pelos filhos que você tem, você trai seus filhos. Quando você não é grato pela esposa que você tem, você trai sua esposa. Quando você não é grato pelos funcionários que você tem, se você está numa escala mais, né, de um poderio aquisitivo maior, você destrói os funcionários. Então, a pessoa que é ingrata e ela tem poder aquisitivo, ela é um destruidor de vidas. Então, o que aconteceu aqui? Davi, quando ele teve essa atitude, ele destruiu, ele teve coragem de trair, enganar e matar Urias. Por quê? Tudo porque no coração dele não tinha esse espírito de gratidão. Como é perigoso. Então ele carregou contigo, aliado à ingratidão, um espírito de traição, um espírito de desonra. E Deus, ele abomina esse espírito de desonra. Então ele arrancou de Davi. A casa de Davi foi uma casa destruída. Seus filhos teve incesto, teve várias coisas na vida de Davi por causa desse pecado aí. Davi ficou com as mãos manchadas de sangue. Ele teve uma separação de Deus, depois Deus o perdoou, mas as consequências daquela ingratidão, daquele pecado de ingratidão, daquele pecado de desonra, caiu sobre o lar dele, sobre a família dele, sobre a casa dele. Então, aí em contrapartida, eu quero falar de um outro profeta, que é o Daniel, um menino ainda, né? Ele aprendeu com os pais a honrar a Deus, ele aprendeu a ser grato a Deus, ele aprendeu que o amor a Deus, o amor à família, o amor a valores de mundo, de vida, era mais importante do que qualquer coisa. E quando ele foi ao palácio de Deus, do rei, ele não se deixou contaminar. E o que aconteceu? Ele não se deixou contaminar, ele se separou. E mesmo quando, por causa daquela separação ali, tentaram contra ele fazer com que ele fosse morto, aí vem, é o que eu falo para você, a gratidão gera honra, a honra gera o quê? A alegria de viver, a honra gera honra de volta. Se você honra hoje, você vai ter um rastro de honra na tua vida, ao longo da tua vida. E outra coisa, quando você consegue ser grato pelo que você tem uma leveza de espírito. Você não vai conseguir ter espírito de ansiedade, você não vai conseguir ter esses espíritos que rondam a gente aí, porque a gente está no século XXI, as redes sociais estão cheias de pessoas que você vê com sorrisos montados, tá? Famílias destruídas, que a gente sabe que não é nada daquilo. Para quê? Para causar um espírito de inveja. Várias mulheres nas redes sociais com espírito de luxúria, tá? Sendo usadas por Satanás para destruir casamentos. Por quê? Porque nós não estamos embasados na palavra de Deus. Porque se a gente estiver embasado na palavra de Deus, nós não vamos ser armas nas mãos de Satanás. Porque eu, como serva de Deus, vou saber quem eu escolho ter como amigo nas minhas redes sociais. Eu vou escolher cortar amizades que não convêm com homens que são comprometidos, né? Porque se ele não é homem de Deus, eu sou uma serva de Deus. Então, assim, eu vou escolher honrar até mesmo quem eu não conheço. Porque quando você tem um espírito de honra, você honra as famílias. Eu não conheço a esposa de fulano, mas ali é uma família. Eu não vou ser instrumento de destruição de um lar, porque em mim já carrego esse espírito. Eu já carrego esse espírito dentro de mim. Então, eu sei que os tempos estão difíceis, mas a gente tem que se basear na Bíblia. E a gente vai ver que o espírito de gratidão e o espírito de honra estão aliados a um espírito de prosperidade, estão aliados a um espírito de felicidade, estão aliados a um espírito de alegria e de abundância na presença de Deus. Você vê aí José, né, que é uma das histórias mais bonitas que eu conheço de toda a Bíblia. Ele foi destruído pela família, ele virou as costas, mas ele honrou a família. Ele foi desonrado pela família, mas ele escolheu honrar. E onde ele passou, ele foi provado, né?
Deus prova, Deus permite a prova. Ele foi provado, mas em todas as provas ele passou. Sabe por que ele passou? Porque ele honrava as pessoas com que ele vivia. Ele era grato às pessoas que faziam por ele. E quando ele era grato, ele recebia de volta a gratidão. Você vai ver aqui no livro de Daniel, que eu acho muito interessante, que mesmo quando o rei colocou ele na cova dos leões, o rei tinha por Daniel um imenso carinho e respeito. Por quê? Porque ele honrava o rei. Se ele honrava o rei, se ele era grato ao rei, o rei retribuía. E o próprio rei orou e jejuou pela vida de Daniel. Entendeu? Então, assim, seja isso, ainda há tempo de mudança. Porque a pior coisa do mundo é você conviver com pessoas ingratas. Por que eu digo isso? As pessoas ingratas, elas reclamam de tudo que tem. Nada que você faz de você basta, entendeu? Você pode se desdobrar, dar o seu melhor de si, que ela nunca vai estar satisfeita, porque o foco dela não é ser feliz. Ela tem que sempre estar olhando. São espíritos muito invejosos. Ela sempre vai estar querendo o casamento que o outro tem, o carro que o outro tem, a família que o outro tem. Ela não está disposta a construir nada, ela não cuida de nada, ela destrói tudo. Então, assim, e tem muitos servos de Deus com esse espírito de reclamação, de lamúria na presença de Deus. Então, assim, Deus odeia lamúria. Então, por que não, a partir de hoje, você começar a entrar dentro da sua casa e fazer uma limpeza nela? Quando eu estou dizendo uma limpeza, joga fora na tua casa tudo que não presta, joga fora. Limpa a sua casa, organiza tudo. Cuida dos seus filhos. Começa a olhar tudo que você tem com um olhar de gratidão. Eu lhe garanto, se você fizer isso, a tua vida vai mudar. E todos os sonhos que você tem vão ser alcançados. Porque quando você é grato pelo que você tem, é como a planta que eu falei para vocês. Você rega, você colhe frutos. Frutos de gratidão. Quem colhe gratidão, recebe gratidão. Quem planta honra, recebe a honra. Então, essa é a minha mensagem de hoje para vocês. Que o Senhor venha fazer uma transformação na sua vida. Que você possa ser feliz com o que você tem. Que você possa transformar primeiro você. Transforme primeiro você. Que quando você transformar você, todos os seus sonhos vão ser alcançados. É essa palavra que eu tenho para vocês. Deus vai abençoar a vida de vocês, a vida da família de vocês. O grande amor de Deus esteja com vocês. Na sua vida, na vida da tua família, no teu lar. Assim eu termino. Grata.